Você já parou para pensar no que pediria se soubesse que tem apenas algumas horas de vida? Não estamos falando de desejos grandiosos ou impossíveis. Estamos falando daquele pedido simples, quase íntimo, que carrega o peso de uma vida inteira. Hoje você vai conhecer a história de Pedro, um homem de 92 anos que fez um último pedido tão inesperado que uma enfermeira decidiu parar o hospital inteiro para realizá-lo. O que ele pediu? Por que esse pedido abalou todos que estavam naquele corredor? Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai te fazer repensar cada segundo que você tem com as pessoas que ama. Esta não é apenas uma história sobre morte. É uma história sobre memória, sobre escolhas silenciosas e sobre o que realmente importa quando tudo está chegando ao fim. Você está no corredor de um hospital. O cheiro de desinfetante misturado com o café requentado da máquina do segundo andar. As luzes fluorescentes piscam de vez em quando, como se também estivessem cansadas. É madrugada. Aquele horário em que o mundo lá fora ainda dorme. Mas aqui dentro, a vida e a morte dançam uma valsa silenciosa. Você ouve o bip constante dos monitores cardíacos, o arrastar de sapatos de borracha no chão frio, o sussurro de enfermeiras trocando plantão. Tudo parece normal, mas não é. No quarto 307, Pedro está deitado. A luz amarelada do abajur ao lado da cama mal consegue iluminar seu rosto enrugado. Mas ainda assim você nota os olhos. Aqueles olhos que já viram 9 décadas de mundo. Guerras, amores, perdas, conquistas. Tudo ali, naquelas íris azul acinzentadas que agora olham para o teto como se estivessem lendo algo invisível. Ele respira devagar. Cada inspiração parece custar mais do que a anterior. Os médicos já disseram à família. É questão de horas, talvez um dia. O corpo de Pedro está desistindo, célula por célula, órgão por órgão. Mas a mente dele? A mente ainda está lá, nítida, navegando por memórias que ninguém mais pode acessar. A enfermeira Marina entra no quarto com passos leves. Ela já trabalha ali há 12 anos e aprendeu a reconhecer esse olhar. O olhar de quem está fazendo as pazes com o fim. Ela verifica os sinais vitais, anota algo na prancheta, ajusta o cobertor sobre as pernas finas de Pedro. Ele não fala muito nos últimos dias, apenas agradece com um aceno leve de cabeça. Mas hoje, quando Marina está prestes a sair, ele murmura algo. Ela para, volta, se inclina mais perto. Eu preciso te pedir uma coisa, Pedro diz, e a voz sai rouca, mas firme. Marina sorri daquele jeito profissional que acalma pacientes. Claro, Sr. Pedro. O que o senhor precisa? Ele hesita. Os dedos tremem levemente sobre o lençol. Tem uma carta. Na gaveta da mesinha. Eu preciso que você leia. Marina franze a testa. Cartas não são incomuns. Pacientes terminais escrevem cartas para filhos, netos, amigos. Despedidas em papel. Ela já leu algumas, sempre com um nó na garganta. O senhor quer que eu leia para o senhor? Pedro balança a cabeça devagar. Não, eu preciso que você leia sozinha, primeiro. E depois, você vai entender o que eu preciso. Algo na voz dele faz Marina parar de respirar por um segundo. Não é súplica, não é desespero. É algo mais profundo. É urgência misturada com segredo. Ela abre a gaveta. Lá está um envelope amarelado, dobrado várias vezes. As bordas gastas como se tivessem sido manuseadas 1000 vezes. Ela olha para Pedro. Ele acena com a cabeça. Leia. Mas não aqui. Leia e volte. Marina sai do quarto com o envelope nas mãos. O corredor está vazio. Ela entra na sala de descanso, onde normalmente os enfermeiros tiram 10 minutos para fingir que não estão exaustos. Senta-se numa cadeira de plástico. Abre o envelope. A carta tem 3 páginas. A letra é trêmula, mas legível. E conforme ela lê linha por linha, palavra por palavra, seus olhos se arregalam. As mãos começam a tremer. Ela lê uma vez. Depois lê de novo. E quando termina a segunda leitura, ela entende. Entende por que Pedro disse: "Você vai entender o que eu preciso". A carta não é uma despedida comum. Não é obrigado pela vida ou perdoe-me pelos erros. A carta é uma confissão.
Uma confissão que Pedro guardou por 70 anos. Algo que ele nunca contou para ninguém. Nem para a esposa que morreu há 15 anos. Nem para os filhos. Nem para os netos que o visitam todo domingo. E o pedido que ele está prestes a fazer não é apenas incomum, é impossível. Ou pelo menos deveria ser. Marina dobra a carta de volta. Suas mãos ainda tremem. Ela olha para o relógio na parede. 3h20 da manhã. Volta para o quarto 307. Pedro está acordado, olhando para a porta como se soubesse que ela voltaria. Você leu? Ela acena. Então você sabe o que eu preciso. Marina engole seco. Senhor Pedro, eu não sei se consigo fazer isso. Não aqui. Não agora. Ele sorri. Um sorriso fraco, mas genuíno. Eu sei que é difícil, mas você é a única que pode. Porque você entende. Eu vi nos seus olhos quando você entrou aqui pela primeira vez, 3 dias atrás. Você carrega algo também. Você sabe o que é viver com um peso. E é verdade. Marina sabe. Ela carrega seu próprio segredo, sua própria dor silenciosa que ninguém no hospital conhece. E de alguma forma, Pedro viu isso. Leu nas entrelinhas do jeito que ela ajusta o cobertor, do jeito que ela evita olhar nos olhos dos pacientes por muito tempo. O que está nessa carta? Pedro continua. Não pode morrer comigo. E o que eu preciso que você faça é a única maneira de fazer justiça. Não justiça legal, justiça humana. Marina respira fundo. Ela sabe que o que ele está pedindo vai contra protocolos, vai contra regras. Pode até custar seu emprego, mas algo maior que medo está crescendo dentro dela. Algo que se parece com um propósito. Me dê até o amanhecer, ela diz finalmente. Pedro fecha os olhos, aliviado. Obrigado. Ela sai do quarto e a madrugada parece mais pesada agora. Cada passo pelo corredor ecoa como uma decisão sendo tomada. Ela passa pela recepção, pelo posto de enfermagem. Desce as escadas em vez de usar o elevador porque precisa de tempo para pensar. No estacionamento vazio, ela olha para o céu ainda escuro. As estrelas estão lá, indiferentes. E Marina sabe que nas próximas horas, ela vai ter que fazer algo que nunca imaginou fazer. Algo que vai mudar tudo. Porque o pedido de Pedro não é apenas um último desejo, é uma reparação. E para realizá-lo, Marina vai precisar parar o hospital. Você já teve que escolher entre fazer o que é certo e fazer o que é permitido? Marina está nesse exato dilema enquanto caminha de volta para dentro do hospital. A carta de Pedro ainda queima em sua mente como brasa viva. Ela relê mentalmente cada frase, cada revelação, cada nome mencionado. E quanto mais pensa, mais percebe que não há volta. Se ela não fizer nada, Pedro vai morrer com esse peso. E pior, uma injustiça de 7 décadas vai continuar enterrada. Mas se ela fizer o que ele pediu, as consequências podem ser irreversíveis. O céu começa a clarear quando Marina volta ao quarto. 307. Pedro dormiu, mas é um sono inquieto. Ela vê os olhos dele se moverem rapidamente sob as pálpebras finas. Está sonhando. Ou talvez relembrando. Ela se pergunta com o que ele sonha. Com o passado que está na carta? Com a vida que poderia ter sido diferente? Ela não o acorda. Apenas senta na cadeira ao lado da cama e espera. Porque agora, mais do que nunca, ela precisa de clareza. A carta fala de um nome. Um nome que Marina reconheceu imediatamente. Não porque conhecesse a pessoa, mas porque o sobrenome está gravado na placa de bronze no saguão do hospital. Um dos fundadores. Uma família importante na cidade. Respeitada, poderosa. E o que Pedro revelou na carta é que ele, um homem simples que trabalhou a vida inteira como marceneiro, é o verdadeiro pai de alguém dessa família. Não o patriarca que todos conhecem. Pedro. A história é simples e brutal ao mesmo tempo. Em 1953, Pedro tinha 22 anos. Trabalhava numa marcenaria no centro da cidade. Era verão. Ele conheceu Clara, uma jovem de 19 anos, filha de um empresário local. Eles se apaixonaram naquele jeito urgente e ingênuo que só os jovens conseguem. Encontros escondidos, cartas trocadas, promessas sussurradas debaixo de árvores. Mas Clara engravidou. E na década de 50, numa cidade pequena e conservadora, isso era escândalo.
Um escândalo que poderia destruir reputações inteiras. A família de Clara agiu rápido. Forçou um casamento imediato entre ela e um jovem advogado, filho de outra família influente. Um casamento de conveniência para abafar a gravidez. Pedro foi afastado, ameaçado. Disseram que se ele contasse a verdade, ele seria destruído. Nunca mais teria trabalho. Seria expulso da cidade. E Clara? Clara foi levada para outra cidade durante os últimos meses da gravidez. Quando voltou, já estava casada e com um bebê nos braços. Todos acreditaram na história oficial. Todos, exceto 3 pessoas: Clara, Pedro e o marido, que aceitou criar a criança como sua em troca de entrada na família rica. Pedro nunca mais falou com Clara. Ele a viu de longe algumas vezes ao longo dos anos. No mercado, na missa de Natal. Uma vez no parque, ela empurrando um carrinho de bebê. Eles trocaram um olhar. Apenas um. E naquele olhar estava tudo que nunca puderam dizer. Mas Pedro seguiu em frente. Casou-se com outra mulher, Amélia, uma professora gentil que nunca soube do segredo. Tiveram 2 filhos, viveram uma vida simples, honesta, mas sempre com uma sombra que Pedro carregava sozinho. E agora, 70 anos depois, Clara está morta há 10 anos. O marido dela também. E o filho? O filho se tornou um homem importante, médico, fundador de uma ala inteira deste hospital. Um homem que nunca soube que seu verdadeiro pai era um marceneiro que morava a 10 quarteirões de distância. O pedido de Pedro é claro. Ele quer que Marina entregue a carta ao filho, mas não apenas isso. Ele quer se encontrar com ele. Uma vez. Apenas uma vez antes de morrer. Quer olhar nos olhos do homem e dizer: eu sou seu pai. Não para reivindicar nada, não para herança ou reconhecimento público, apenas para que a verdade exista fora de sua mente, para que outra pessoa saiba. Marina sabe que isso é dinamite emocional. O filho de Clara, que se chama Roberto, é agora um senhor de 71 anos, aposentado, respeitado, com filhos e netos próprios. Como você diz para alguém que a vida inteira dele foi construída sobre uma mentira? Que o homem que ele chamou de pai não era seu pai biológico? Que o verdadeiro está morrendo a poucos andares de... E mais, como você faz isso sem documentos, sem provas, apenas com a palavra de um velho moribundo e uma carta amarelada? Pedro acorda. Seus olhos encontram os de Marina imediatamente. Você vai fazer. Ela não responde de imediato. Senhor Pedro, o senhor entende o que está pedindo? Roberto tem uma família, uma reputação. Isso pode destruir tudo. Pedro balança a cabeça lentamente. Não é sobre destruir, é sobre verdade. Roberto merece saber de onde veio. E eu preciso olhar para ele sabendo que ele sabe. Só isso, só uma vez. Marina olha para as mãos de Pedro. Mãos que construíram mesas, cadeiras, berços. Mãos que nunca seguraram o filho. E se ele não quiser vir? E se ele achar que é mentira golpe? Pedro sorri tristemente. Então, pelo menos eu tentei. E a carta existe. Um dia, talvez, ele vai acreditar. Mas eu preciso tentar agora. Porque se eu morrer sem fazer isso, a verdade morre comigo. E Clara merece que a verdade seja dita, mesmo que tardiamente. Marina sente um aperto no peito. Ela pensa na própria mãe, que morreu sem saber que Marina tinha perdoado um erro antigo. Pensa em todos os deveria ter dito que carrega e percebe que talvez, apenas talvez, essa seja a chance de impedir que Roberto viva com esse mesmo arrependimento. Eu vou encontrá-lo, ela diz finalmente, mas não prometo nada além de entregar a carta e seu pedido. O resto depende dele. Pedro fecha os olhos e uma lágrima escorre lentamente pelo rosto enrugado. Você não sabe o que isso significa, mas Marina sabe.
porque ela mesma carrega segredos e está começando a entender que talvez o ato mais corajoso não seja guardar segredos até a morte, é quebrá-los enquanto ainda há tempo. Ela pega o telefone. O número de Roberto está na lista de contatos do hospital, seção de doadores e fundadores. Seus dedos hesitam sobre os números. São 5h40 da manhã, cedo demais para ligar, mais tarde demais para Pedro. Ela disca. O telefone toca uma vez, 2, 3, atende. Uma voz masculina, sonolenta. Alô? Marina respira fundo. Senhor Roberto, meu nome é Marina, sou enfermeira do Hospital Santa Cruz. Preciso falar com o senhor sobre algo urgente, muito urgente. A voz do outro lado da linha muda de tom imediatamente, de sonolenta para alerta. Aconteceu algo no hospital? Alguma emergência com algum paciente? Marina aperta o telefone. Não exatamente, é complicado. O senhor poderia vir até aqui? Agora há uma pausa. Você consegue ouvir o silêncio pesado, o tipo de silêncio onde alguém está decidindo se deve desligar ou não. Enfermeira, são quase 6 da manhã. Se não é emergência médica, pode esperar até horário comercial. Marina olha para Pedro. Ele está acordado, olhando para ela com expectativa. Não há tempo para horário comercial. Senhor Roberto, por favor, tem um paciente aqui, ele tem 92 anos, está em seus últimos dias, talvez horas. E ele precisa falar com o senhor. Isabra, é sobre sua mãe, Clara. O silêncio agora é diferente, mais denso, carregado. O que um paciente terminal tem a ver com minha mãe? Ela morreu há 10 anos. Eu sei, e é exatamente por isso que ele precisa falar com o senhor, antes que seja tarde demais. Ele tem uma carta que explica tudo, mas ele quer entregar pessoalmente. Quer te conhecer? Marina usa o ti pela primeira vez, abandonando a formalidade, tentando criar proximidade, outro silêncio. Depois, um suspiro longo. Estarei aí em meia hora. Marina desliga e olha para Pedro. Ele vem. Pedro fecha os olhos e murmura algo que soa como uma oração, ou talvez um agradecimento ao universo. Marina sai do quarto e vai preparar o terreno. Ela precisa garantir que ninguém interrompa. Precisa que esse encontro aconteça sem interferências. E mais importante, precisa que o hospital inteiro coopere, mesmo sem saber exatamente o porquê. Ela encontra a supervisora do plantão, enfermeira Sônia, uma mulher de 55 anos que já viu de tudo naquele hospital. Sônia, preciso de um favor. Grande. Sônia ergue uma sobrancelha. De manhã cedo? Isso nunca é bom sinal. Marina explica, mas apenas o essencial. Um paciente terminal quer se encontrar com alguém importante. Um encontro privado. Precisa de privacidade absoluta, sem interrupções. Sônia cruza os braços. Quem é o alguém importante? Marina hesita. Roberto Mendes. Os olhos de Sônia se arregalam. O Roberto Mendes, o fundador da ala pediátrica? Marina acena. Esse mesmo. Sônia assobia baixinho. Marina, que história é essa? Marina sabe que não pode contar tudo, não ainda. É pessoal, muito pessoal. E pode ser a última chance desse homem de fazer as pazes com algo do passado. Por favor. Só preciso de 1 hora. 1 hora sem interrupções. Nem médicos, nem outros enfermeiros. Nada. Sônia estuda o rosto de Marina por um longo momento. Elas trabalham juntas há anos. Há confiança ali. 1 hora. Mas você me deve uma explicação depois. Marina sorri, grata. Prometo. Às 6h20 da manhã, Roberto Mendes entra no hospital. Marina o reconhece imediatamente. Ela o viu em fotos nos corredores, em placas comemorativas.
mas pessoalmente ele parece menor, mais humano. Cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de armação fina, uma jaqueta casual sobre uma camisa polo azul. Ele parece confuso e levemente irritado, mas há algo mais: curiosidade, ou talvez medo. Enfermeira Marina, ela acena e se aproxima. Senhor Roberto, obrigada por vir. Ele não perde tempo com gentilezas. O que é isso? Quem é esse paciente? Marina o guia pelos corredores vazios. Seu nome é Pedro Silva. Ele foi marceneiro. Viveu toda a vida nesta cidade e ele conheceu sua mãe há muito tempo. Roberto para de caminhar. Como assim conheceu minha mãe? Marina entrega a carta. Ele pediu que eu desse isso ao senhor primeiro. Leia. E depois, se quiser, ele gostaria de falar pessoalmente. Roberto pega a carta com dedos rígidos. Ele olha para Marina como se estivesse sendo vítima de algum tipo de golpe elaborado. Mas ele abre e começa a ler. Marina se afasta alguns passos, dando privacidade, mas observando. Ela vê o rosto de Roberto mudar. Primeiro confusão, depois descrença. Então algo que parece dor. Seus lábios se movem como se estivesse relendo certas frases para ter certeza de que entendeu direito. Quando termina, ele dobra a carta lentamente e olha para Marina com olhos úmidos. Isso é verdade? Ela não pode garantir. Ele diz que é, e está morrendo. Homens morrendo raramente mentem sobre coisas assim. Roberto passa a mão pelo rosto, esfregando os olhos por baixo dos óculos. Meu Deus, meu Deus. Ele caminha em pequenos círculos, tentando processar. Minha mãe ela nunca disse nada. Meu pai, o homem que eu chamei de pai a vida toda, ele não termina a frase. Não precisa. Marina espera, dá tempo. Finalmente, Roberto olha para ela. Ele quer o que exatamente? Dinheiro? Reconhecimento? Nada disso, Marina diz suavemente. Ele só quer olhar para o senhor. Uma vez. Dizer a verdade. E depois ele pode ir em paz. Roberto ri, mas é uma risada sem humor. Ir em paz. E eu? Como eu vou em paz depois disso? Marina não tem resposta, porque ela sabe que não há paz quando verdades antigas explodem. Apenas, talvez, entendimento. Eu não posso obrigá-lo a entrar naquele quarto, mas posso dizer que, se não entrar, vai se perguntar para sempre como seria. E arrependimento dói mais que verdade. Roberto fica em silêncio por muito tempo. O corredor está vazio. Apenas o zumbido baixo das luzes fluorescentes e o distante bip de monitores. Finalmente ele respira fundo. Me leve até ele. Marina sente algo soltar no peito. Alívio, medo, esperança. Tudo junto. Ela o guia até o quarto 307. Para na porta. Ele está fraco, por favor, seja gentil. Roberto acena, incapaz de falar. Ela abre a porta. Pedro está acordado, olhando para a entrada, como se soubesse exatamente quem estava chegando. E quando Roberto entra, quando os olhos dos dois homens se encontram, o mundo parece pausar. Marina vê o reconhecimento no rosto de Pedro. Não porque ele conhece Roberto. Eles nunca se encontraram. Mas porque ele vê Clara, os olhos, o formato do rosto, a maneira como Roberto inclina a cabeça levemente quando está confuso. Tudo Clara. Roberto, Pedro diz, e a voz é um sussurro rouco, mas firme. Roberto se aproxima devagar, como se estivesse caminhando em direção a um precipício. É verdade? Você é... Pedro acena. Sou seu pai. Biologicamente. Eu e sua mãe, nós nos amamos, mas o mundo não permitiu. Lágrimas escorrem livremente pelo rosto de Roberto agora. Ele puxa uma cadeira e se senta pesadamente. Por que agora? Por que depois de 70 anos? Porque, Pedro diz, eu não quero morrer sendo um covarde. Fui covarde quando deixaram me afastar. Fui covarde cada vez que te vi de longe e não tive coragem de dizer nada. Mas não quero morrer assim. Quero que você saiba que existiu um homem que te amou sem nunca te conhecer. Que pensou em você toda semana dessa vida longa. Que se perguntou como você era, o que gostava, se era feliz. A voz dele quebra. Só queria que você soubesse disso.
Só isso. Roberto chora abertamente agora. E Marina vê que não são lágrimas apenas de confusão ou raiva. São lágrimas de algo mais profundo. Alívio, talvez. Porque algumas perguntas que vivemos com a vida toda finalmente têm resposta, mesmo que a resposta doa. Roberto estende a mão e, hesitante, toca a mão de Pedro. E naquele toque, 70 anos de ausência se dissolvem um pouco. Não completamente. Nunca completamente. Mas o suficiente para que dois homens, um no começo do fim e outro no meio da vida, se enxerguem como pai e filho. Finalmente. Você já viveu um momento onde o tempo parece mudar de velocidade? Onde minutos parecem horas e horas parecem segundos? É exatamente isso que acontece no quarto 307. Marina ficou perto da porta, testemunha silenciosa de algo que poucos humanos têm privilégio de ver. O encontro entre um passado que nunca existiu oficialmente e um presente que está sendo reescrito em tempo real. Pedro e Roberto ficam em silêncio por um tempo, apenas segurando as mãos. Não há pressa. Não há roteiro para isso. Roberto é o primeiro a quebrar o silêncio. Ela sabia. Minha mãe, ela sabia que você queria, que você tentou. Pedro acena devagar. Clara sabia. Nós conversamos uma vez, anos depois. Foi por acidente. Nos encontramos num velório de um conhecido em comum. Estava chovendo. Ficamos embaixo de uma árvore esperando a chuva passar. Foi a primeira e última vez que conversamos depois de tudo. Ela me disse que nunca me esqueceu. Que você tinha crescido forte, inteligente, bondoso. Disse que fez o melhor que pôde para te dar uma vida boa, mesmo que construída sobre uma mentira. E me fez prometer que nunca contaria, que te protegeria não aparecendo. Roberto fecha os olhos processando. Ela carregou isso sozinha, a vida toda. Pedro balança a cabeça. Não sozinha. Nós dois carregamos, cada um do seu lado, mas ela carregou o peso maior, sim, porque ela te viu crescer, te criou. Teve que olhar para você todos os dias sabendo que estava guardando esse segredo. Eu só tive a imaginação e memórias. Roberto abre os olhos e há algo novo lá. Não raiva, curiosidade. Me conte sobre ela, sobre como ela era quando você a conheceu. Porque a mãe que eu conheci era séria, reservada, amorosa, mas sempre com uma tristeza que eu nunca entendi. Agora entendo. E Pedro conta. Ele conta sobre a Clara de 19 anos que ria alto demais para os padrões da época, que gostava de dançar descalça quando pensava que ninguém estava olhando, que lia poesia escondida porque o pai achava que mulher não precisava de educação além do básico, que sonhava em viajar para Paris, mesmo sabendo que nunca teria a chance, que tinha um jeito especial de inclinar a cabeça quando estava pensando em algo profundo. Ela era luz, Pedro diz, e a voz dele ganha força por um momento. Pura luz. E quando ficamos juntos, mesmo por aquele tempo curto, eu senti que tinha encontrado meu lugar no universo. Mas o universo tinha outros planos. Roberto ouve tudo, absorvendo cada detalhe como se estivesse conhecendo a mãe pela primeira vez. E, de certa forma, está. Ela ficou feliz com o homem que se tornou meu pai legal? Pedro hesita. Essa é uma pergunta delicada. Eu não sei. Eu quero acreditar que sim, pelo menos em alguns momentos. Ele era um homem bom, pelo que sei. Cuidou de você, deu estrutura, nunca te tratou diferente. Mas felicidade, verdadeira felicidade. Acho que ambos, ela e eu, aprendemos a viver com uma felicidade parcial. A felicidade que é possível quando você faz as pazes com o que perdeu. Roberto enxuga os olhos. Eu tenho filhos, 3, e netos, 6, e eu sempre tentei ser presente. Sempre tentei ser o pai que nunca deixa passar uma apresentação escolar, um jogo de futebol. Sabe por quê? Porque meu pai, o homem que me criou, ele era distante. Amoroso, mas distante. Como se houvesse uma parede invisível. Agora eu entendo. Ele me criou por dever, por acordo. E eu senti isso, mesmo sem saber o que era. Pedro aperta a mão de Roberto. Não foi culpa sua, nem dele. Foi do mundo, do tempo, das regras que mandavam esconder em vez de enfrentar.
Marina, ainda perto da porta, vê a dinâmica mudar. O que começou como encontro tenso está se transformando em algo mais suave. Aceitação não significa aprovação. Significa apenas que ambos estão decidindo não deixar que a dor seja a única herança dessa história. Roberto olha ao redor do quarto, notando os poucos pertences de Pedro. Uma foto antiga numa moldura simples, um livro de capa desgastada, um copo d'água pela metade. Você viveu sozinho? Depois que sua esposa morreu? Pedro acena. Vivi. Meus filhos queriam que eu fosse morar com eles, mas eu preferi minha independência, até não conseguir mais. Daí vim para cá. Seus filhos, Roberto diz lentamente. Meus meio-irmãos. Eles sabem? Pedro balança a cabeça. Não, ninguém sabe. Só eu, Clara e agora você e Marina. Ele olha para a enfermeira. Ela foi a única que acreditou, a única que teve coragem de fazer isso acontecer. Roberto também olha para Marina. Obrigado. Eu não sei se isso foi loucura ou compaixão, mas obrigado. Marina apenas acena, emocionada demais para falar. Há algo sagrado acontecendo ali, e ela sabe que não importa as consequências, ela fez a coisa certa. Roberto vira para Pedro novamente. O que você quer de mim? Agora que eu sei, o que você espera? Pedro sorri, e é um sorriso cansado, mas em paz. Nada. Só queria que você soubesse. Queria olhar para você sabendo que você sabe. Só isso. Não precisa me reconhecer publicamente. Não precisa mudar nada. Só lembre que houve um homem que te amou antes mesmo de você nascer e que nunca parou. Mas Roberto balança a cabeça. Não é justo. Você passou 70 anos em silêncio. Eu não vou deixar você partir assim. Ele se levanta. Quero trazer minha família, meus filhos, meus netos. Quero que eles conheçam você. Quero que saibam a verdade. Pedro arregala os olhos. Roberto, você não precisa... Isso pode causar problemas, questionamentos, dor. Roberto ri, mas agora é uma risada genuína. Dor? Já houve dor demais. Silêncios demais. Agora quero verdade, mesmo que doa, porque verdade cura. Mentira só adia. Marina sente o coração apertar. Ela não esperava por isso. Esperava um encontro educado, talvez frio, uma conversa protocolar. Mas o que está vendo é algo muito maior. É um homem decidindo honrar um pai que nunca teve a chance de ser pai. Roberto pega o celular. Posso fazer algumas ligações, trazer as pessoas para cá? Pedro olha para Marina, incerto. Ela se aproxima. Senhor Pedro, seu corpo está fraco. Muita agitação pode... Pedro a interrompe com um gesto suave. Marina, passei 70 anos esperando. Se eu morrer cercado por família que finalmente sabe a verdade, morro feliz. Pode deixar. E assim, naquela manhã de sábado, o quarto 307 se transforma em algo inesperado. Roberto liga para a filha mais velha, Beatriz. Explica rapidamente, a voz embargada. Preciso que você venha ao hospital. Traga seu irmão e sua irmã. Traga as crianças. Preciso apresentar vocês a alguém. Beatriz, confusa, pergunta quem. Roberto respira fundo. Seu avô. Seu verdadeiro avô. Enquanto esperam, Roberto e Pedro conversam mais. Sobre trabalho, sobre vida, sobre arrependimentos e alegrias. Pedro conta sobre as mesas que construiu, algumas que ainda devem estar em casas pela cidade. Roberto conta sobre a medicina, sobre o porquê de ter escolhido essa profissão. Eu sempre quis salvar pessoas, ele diz. Sempre senti que precisava fazer diferença. Agora eu me pergunto se era uma forma de compensar algo que eu não sabia que estava faltando. Pedro sorri. Talvez. Ou talvez você seja apenas um homem bom. Isso não precisa ter explicação complicada. Às 8 da manhã, a família de Roberto começa a chegar. Primeiro Beatriz, uma mulher de 45 anos de cabelos curtos e olhos atentos. Depois os irmãos Carlos e Júlia. E então os netos, dos 8 aos 17 anos, todos confusos, mas curiosos. Marina organiza cadeiras extras no quarto, que agora está lotado. Sônia, a supervisora, passa pelo corredor e para, boquiaberta, vendo a quantidade de gente. Marina faz sinal para ela esperar, que vai explicar depois.
Roberto se levanta e olha para a família reunida. Obrigado por virem tão rápido. Eu sei que é estranho, mas hoje de manhã descobri algo sobre nossa família. Sobre minha mãe. Sobre mim. Ele aponta para Pedro. Este é Pedro Silva. Ele tem 92 anos e está em seus últimos dias. E ele é meu pai biológico. O silêncio é absoluto. Beatriz leva a mão à boca. Carlos franze o rosto, confuso. Júlia olha entre o pai e o homem na cama, tentando processar. Eu sei que é chocante, Roberto continua. Eu estou chocado também, mas a história é real. Minha mãe e Pedro se amaram quando eram jovens. As circunstâncias os separaram. E eu fui criado por outro homem, um homem bom, mas que não era meu pai de sangue. Pedro guardou esse segredo por 70 anos, e hoje ele teve coragem de contar. E eu decidi que não vou deixar ele partir sem que vocês saibam. Sem que ele saiba que tem uma família que, mesmo chegando tarde, está aqui. Beatriz se aproxima lentamente da cama. Ela olha para Pedro com os olhos marejados. Você é meu avô? Pedro acena, incapaz de falar, emocionado demais. Beatriz se abaixa e, surpreendentemente, abraça o velho. Bem-vindo à família, ela sussurra, e isso quebra a represa. Um por um, os membros da família se aproximam. Carlos, inicialmente cético, aperta a mão de Pedro e murmura: obrigado por ter coragem. Júlia beija a testa dele. E os netos, ainda confusos, mas tocados pela emoção dos adultos, também se apresentam. Marina assiste de longe, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ela vê Sônia na porta também chorando. Outros enfermeiros pararam no corredor, observando a cena incomum. Ninguém interfere, porque todos sentem que estão testemunhando algo raro, algo sagrado. Marina pensa na carta que leu horas atrás. Pensa em como quase não fez a ligação. Pensa em como poderia ter seguido o protocolo e ignorado o pedido impossível. E agora olha para o resultado. Um homem morrendo cercado por uma família que finalmente conhece sua verdade. E uma família descobrindo que amor não tem prazo de validade. Pedro, exausto mas radiante, olha ao redor do quarto. Obrigado, ele diz, voz fraca. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por não me odiarem. Roberto se ajoelha ao lado da cama. Não há nada para odiar, só há amor. Amor que chegou tarde, mas chegou. E naquele momento Marina entende algo profundo. Justiça não é sempre sobre tribunais e leis. Às vezes justiça é simplesmente permitir que a verdade respire. Permitir que pessoas se encontrem. Permitir que o amor, mesmo tardio, tenha seu momento. O médico do plantão eventualmente entra, preocupado com a agitação. Mas quando vê a cena, quando Marina rapidamente explica, ele apenas verifica os sinais vitais de Pedro e sai, dizendo apenas: não demorem muito, ele precisa descansar. Mas ninguém quer sair. Eles ficam ali contando histórias, fazendo perguntas, preenchendo as lacunas de décadas. E Pedro, mesmo fraco, responde tudo o que pode. Conta sobre Clara, sobre a vida dele, sobre os sonhos que teve e os que realizou. Às 10 da manhã, Pedro finalmente mostra sinais claros de exaustão. Roberto faz sinal para todos. Vamos deixá-lo descansar, mas voltaremos todos os dias até... Ele não termina, não precisa. Pedro sorri. Obrigado, por tudo. Agora posso ir em paz. Mas Beatriz balança a cabeça. Não, senhor. O senhor não vai a lugar nenhum ainda. Temos 70 anos de histórias para recuperar. O senhor vai ficar aqui e vai nos contar tudo. Pedro ri, uma risada fraca, mas genuína. Vou tentar. A família sai aos poucos, cada um se despedindo com abraços, beijos, promessas de voltar. Roberto é o último. Ele se inclina e sussurra algo no ouvido de Pedro que Marina não consegue ouvir. Mas vê Pedro acenar, lágrimas nos olhos. Quando todos saem, Marina se aproxima. Como se sente? Pedro olha para ela e há uma paz no rosto dele que não estava lá antes. Completo. Pela primeira vez em 70 anos me sinto completo. Os dias seguintes no hospital são diferentes. O quarto 307 deixa de ser apenas mais um quarto de paciente terminal e se transforma em ponto de peregrinação. A família de Roberto estabelece um revezamento. Alguém está sempre com Pedro.
Beatriz traz álbuns de fotos antigas, mostrando casamentos, formaturas e nascimentos. Essas são as coisas que você perdeu, ela diz sem amargura. Mas queremos que você veja. Queremos que saiba que mesmo ausente você estava lá, no DNA, nos genes, nos trejeitos. Pedro examina cada foto com atenção de quem está memorizando relíquias. Ele aponta para uma foto de Roberto segurando um bebê. Beatriz? Ela acena. Eu tinha 3 dias nessa foto. Pedro toca a imagem com os dedos trêmulos. Você era linda, é linda. Carlos, o filho do meio de Roberto, traz um violão no 3º dia. Meu pai disse que você gostava de música sertaneja antiga. Pedro sorri. Gostava. Ainda gosto. Carlos toca algumas músicas. Tonico e Tinoco. Cascatinha e Inhana. Músicas que Pedro não ouvia há anos. E ele canta junto, voz fraca mas afinada, lembrando letras inteiras. Marina, verificando os sinais vitais, para ouvir. Há algo transcendente em ver um homem morrendo cantando sobre amor e saudade, cercado por uma família que acabou de descobrir. Júlia, a filha mais nova de Roberto, é psicóloga. Ela passa horas conversando com Pedro sobre sentimentos, sobre o peso do segredo, sobre como ele suportou. Você já pensou em contar antes? Pedro reflete. Pensei, 1000 vezes, mas sempre havia razões para não contar. Clara estava viva e pedi a ela. Minha esposa estava viva e não queria machucá-la. Meus filhos eram pequenos e não entenderiam. E quando eram adultos, parecia tarde demais. Mas o tempo tem um jeito de tornar tudo urgente quando você percebe que está acabando. Aí as desculpas não servem mais. Os netos visitam diariamente. O mais novo, Miguel, de 8 anos, fica fascinado com as mãos de Pedro. Vovô fez mesas? Posso ver? Pedro mostra as mãos deformadas por artrite, mas ainda fortes em essência. Fiz muitas mesas, muitas cadeiras, até um berço uma vez. Miguel arregala os olhos. Para quem? Pedro sorri. Para uma família que estava esperando gêmeos. Fiz 2 berços idênticos. Me pergunto se aqueles bebês ainda têm os berços, agora adultos, guardados em algum sótão. Marina, ouvindo, anota mentalmente. Talvez ela possa investigar. Talvez encontrar aqueles berços seja possível. A história se espalha pelo hospital. Não oficialmente, mas do jeito que histórias se espalham em corredores, onde as pessoas passam 12 horas por dia juntas. A enfermeira que parou o hospital para realizar o último pedido de um paciente. A família que descobriu um avô aos 71 anos. O segredo de 70 anos que finalmente veio à luz. Alguns acham romântico, outros acham trágico. Marina não liga para as opiniões. Ela sabe o que viu. Viu um homem recuperar sua dignidade. Viu uma família ganhar nova dimensão. No 5º dia, Roberto traz algo inesperado. Uma caixa de madeira antiga, desgastada. Encontrei isso na casa da minha mãe quando ela morreu. Nunca soube o que era. Estava trancada e eu não tinha a chave. Mas hoje de manhã, procurando nos pertences dela que guardei, encontrei uma chave com uma etiqueta. Para. Quando for hora. Acho que ela sabia. Acho que ela sabia que um dia a verdade sairia. Pedro olha para a caixa com olhos arregalados. Pode abrir? Roberto insere a chave. Gira. A tampa abre com um rangido suave. Dentro, cartas. Dezenas delas, todas endereçadas a Pedro, mas nunca enviadas. Clara escreveu para ele durante anos, décadas, atualizando sobre Roberto, sobre a vida, sobre a dor de não poder estar com o homem que amava, sobre a culpa de mentir, sobre a esperança de que, talvez num outro universo, eles tivessem tido a chance. Pedro pega uma carta com as mãos trêmulas e pede que Roberto leia. Roberto abre, mas a voz falha na 2ª linha. Beatriz continua. E conforme ela lê, todos no quarto choram. Inclusive Marina, que está no canto, oficialmente checando a bolsa de soro, mas na verdade apenas sendo humana. Uma das cartas diz: Pedro, nosso filho, completou 10 anos hoje. Ele fez um gol no campeonato da escola. E quando ele comemorou, levantando os braços como se tivesse conquistado o mundo, vi você.
Vi o jeito que você levantava os braços quando ficava feliz com algo que construiu. E meu coração partiu e se encheu ao mesmo tempo. Porque ele é parte de você, mesmo sem saber. E eu guardo isso como tesouro secreto. Pedro chora abertamente quando a carta termina. Ela lembrava. Ela realmente se lembrava. Roberto abraça Pedro. Ela nunca esqueceu. E agora eu entendo tanto sobre ela. Às vezes que ela ficava olhando para o nada, meio triste. Às vezes que ela me abraçava forte demais, como se tivesse medo de me perder. Ela estava vivendo duas vidas, a oficial e a secreta. Pedro acena. Como eu. Exatamente como eu. E há algo curativo nisso. Na percepção de que Clara também sofreu, também guardou. E que esse sofrimento compartilhado, mesmo à distância, foi uma forma de amor também. No 7º dia, Pedro tem uma recaída. Febre alta. Pressão baixando. O médico reúne a família. Ele está chegando ao fim. Pode ser hoje, amanhã. Querem que façamos algo? Roberto balança a cabeça. Não. Só mantenham ele confortável. Sem dor. Ele já sofreu demais. O médico acena e aumenta a dosagem de morfina. Pedro entra num estado semiconsciente, mas mesmo assim, quando a família está ao redor, ele parece saber. Seus dedos apertam mãos. Seus lábios se movem formando palavras silenciosas. Marina faz seu turno no quarto 307, como se fosse um privilégio, não uma obrigação. Ela sabe que está testemunhando os capítulos finais de uma história extraordinária, e de alguma forma, ela faz parte dessa história agora. Pedro, num momento de lucidez, olha para ela. Você salvou mais que minha vida. Você salvou minha morte. Marina não entende completamente, mas sente que é um agradecimento profundo. Só fiz o que era certo. Pedro balança a cabeça levemente. Não. Você fez o que era impossível e transformou em realidade. Roberto não sai do hospital. Ele dorme numa cadeira ao lado da cama. A família traz comida, roupas limpas, mas ele não quer ir embora. Perdi 70 anos. Não vou perder os últimos dias. E é isso que ele faz. Fica. Conta histórias para Pedro, mesmo quando Pedro não responde. Lê cartas de Clara em voz alta, mostra fotos. Você está vendo isso, pai? Esta é sua bisneta. Ela se parece com você, mesmos olhos, mesma teimosia. E mesmo inconsciente, algo no rosto de Pedro parece amolecer. Na noite do 8º dia, às 23h47, Pedro acorda pela última vez. Os monitores mostram que o coração está falhando. A família é chamada às pressas. Todos chegam em 15 minutos. Marina está lá garantindo que tudo seja feito para manter Pedro confortável. Pedro olha ao redor, vendo todos os rostos. Ele tenta falar, mas a voz não sai. Roberto se aproxima. Não precisa falar. Nós sabemos. Você nos ama. E nós amamos você. Finalmente. Pedro sorri. E então, com um suspiro suave, como alguém que finalmente coloca uma carga pesada no chão, ele parte. O monitor emite o som contínuo. Marina desliga. Silêncio. A família chora, mas não é só tristeza. É alívio, gratidão, completude. Roberto beija a testa de Pedro. Obrigado por ter esperado. Obrigado por ter sido corajoso. Obrigado por ser meu pai. Beatriz coloca uma carta de Clara sobre o peito de Pedro. Agora vocês podem finalmente estar juntos. Marina sai do quarto, deixando a família ter seu momento privado. No corredor, ela se encosta na parede fria e chora. Chora pela beleza trágica da história. Chora pelo desperdício de 70 anos que poderiam ter sido diferentes. Mas também chora de alegria, porque os últimos 8 dias foram perfeitos. Foram justiça. Foram amor vencendo o medo. E ela foi parte disso. O funeral de Pedro Silva acontece 3 dias depois, numa terça-feira chuvosa. Marina não costuma ir a funerais de pacientes. É uma linha que a maioria dos profissionais de saúde tenta não cruzar, para preservar sanidade mental. Mas esse não é apenas qualquer paciente. Esse é Pedro. O homem que mudou a forma como ela vê coragem. Então ela vai. E quando chega ao velório, fica surpresa. O local está cheio. Ela esperava uma cerimônia pequena, íntima. Mas há dezenas de pessoas.
A família de Roberto, claro, mas também os filhos de Pedro com Amélia, Ana e João, que foram informados da verdade por Roberto pessoalmente. Inicialmente chocados e até magoados por nunca terem sabido, eles eventualmente entenderam que o pai guardou o segredo para proteger todos, que agora estão ali, honrando o homem que foi pai de formas diferentes para pessoas diferentes. Mas há mais gente. Vizinhos antigos, pessoas que compraram móveis de Pedro décadas atrás e nunca esqueceram a qualidade, o cuidado, a honestidade. Um homem idoso se aproxima de Marina, que está no fundo do salão. Você é a enfermeira? Marina acena. Sou. O homem sorri. Obrigado. Obrigado por dar a ele a chance de morrer completo. Nem todos têm essa sorte. Marina não sabe o que responder, então apenas aperta a mão do homem. O caixão está aberto. Pedro foi vestido com um terno simples, mas digno. Nas mãos, entrelaçada, uma foto. Marina se aproxima para ver. É uma foto antiga, desbotada. Pedro e Clara, jovens, embaixo de uma árvore. Eles estão sorrindo. Foi Roberto quem encontrou a foto entre as cartas. Quero que ele vá com ela, Roberto disse ao preparar o corpo. Pelo menos nisso, eles podem estar juntos. E agora, olhando para a foto, Marina vê a Clara que Pedro descreveu. Bonita, radiante, livre. E entende por que Pedro nunca a esqueceu. O pastor que conduz a cerimônia é jovem, e fica claro que não conhecia Pedro pessoalmente. Mas Roberto pediu para fazer a eulogia. Ele se levanta, caminha até o púlpito com papel na mão, mas depois dobra o papel e coloca no bolso. Eu preparei um discurso, ele começa, mas percebo que palavras preparadas não servem para um homem que viveu verdade crua. Ele respira fundo. Pedro Silva foi meu pai, biologicamente, mas só descobri isso 8 dias atrás. E nesses 8 dias, aprendi mais sobre paternidade, coragem e amor do que em 71 anos. Roberto conta a história. Não toda, porque algumas partes são sagradas demais para serem públicas, mas o suficiente. Fala sobre amor interrompido, sobre segredos guardados por lealdade, sobre um homem que esperou 70 anos para ter coragem de contar a verdade. Ele poderia ter morrido em silêncio, Roberto diz, voz quebrando. Ninguém nunca saberia, mas ele escolheu a coragem, escolheu a verdade, que ao fazer isso, me deu algo que eu nem sabia que estava faltando. Me deu origem, me deu contexto, me deu um pai. Não há olhos secos no salão. Eu não tive 70 anos com ele, Roberto continua. Tive 8 dias, mas naqueles 8 dias, ele me mostrou o que significa amar sem esperar nada em troca. Ele não queria herança, não queria reconhecimento. Só queria que eu soubesse que ele existiu, que me amou. E isso é tudo. Roberto olha para o caixão. Obrigado, pai, por esperar, por ter coragem, por me dar a chance de te chamar de pai pelo menos uma vez. Depois do sepultamento, num pequeno cemitério nos arredores da cidade, a família se reúne embaixo de uma tenda. Ainda chove. Roberto se aproxima de Marina. Você vai se meter em problemas por ter feito o que fez? Marina pensou nisso. Tecnicamente, ela violou alguns protocolos. Usou informações de contato de um doador sem autorização oficial. Facilitou um encontro sem supervisão médica adequada. Mas Sônia, quando soube da história completa, apenas a abraçou e disse: às vezes as regras existem para nos lembrar de que humanidade é mais importante. E o diretor do hospital, quando a história chegou até ele, via rede de boatos, a chamou no escritório. Marina esperava bronca, talvez suspensão, mas ele apenas disse: essa história vai ser contada por anos aqui. E toda vez que alguém se sentir cansado, sem esperança, vai lembrar que coisas extraordinárias ainda acontecem. Você nos lembrou porque fazemos esse trabalho. Não, Marina responde a Roberto. Não vou me meter em problemas. Roberto suspira, aliviado. Bom, porque você deu a meu pai algo que dinheiro não compra, paz, e deu a mim uma família que eu não sabia que tinha. Ele aponta para Ana e João, os filhos de Pedro com Amélia, que estão conversando com Beatriz. Descobri que tenho irmãos, meio-irmãos, e eles são pessoas incríveis.
Meu pai, Pedro, criou pessoas boas, de 2 relacionamentos diferentes. Isso diz muito sobre ele. Marina observa a cena. 2 famílias que não sabiam da existência uma da outra há uma semana, agora estão reunidas, compartilhando memórias. Ana mostra fotos de quando Pedro era mais jovem, ensinando os filhos a marcenaria. João conta histórias engraçadas sobre a teimosia do pai. E a família de Roberto ouve ávida preenchendo lacunas. Vai haver complicações, Marina diz, emocionais, legais. Isso vai mexer com muita coisa. Roberto acena. Eu sei, mas complicações são parte da vida. Evitar complicações é evitar viver. E meu pai passou tempo demais evitando. Eu não vou repetir o erro. Nas semanas seguintes, Marina volta à rotina. Mas algo mudou nela. Ela presta mais atenção aos últimos pedidos dos pacientes. Não todos são dramáticos como o de Pedro. Alguns querem apenas sorvete de um sabor específico. Outros querem ouvir uma música. Uma senhora pediu para ver o pôr do sol do telhado do hospital e Marina e 2 outros enfermeiros a levaram, cadeira de rodas e tudo, subindo 5 lances de escada. A supervisora viu e fingiu que não viu. Porque agora há um entendimento tácito no hospital. Quando possível, quando seguro, quando humano, você diz sim. Roberto continua visitando o hospital, mas não como fundador, como voluntário. Ele passa algumas horas por semana conversando com pacientes idosos que não têm família. Meu pai passou 8 dias com família, ele explica a Marina num desses dias. Mas há pessoas aqui que vão passar seus últimos dias sozinhas. Se eu puder dar a alguém nem que seja uma fração do que meu pai teve, já vale. Marina está no corredor numa quinta-feira à noite quando Roberto aparece com uma caixa. Para você, ele diz entregando. Marina abre. Dentro, uma moldura. E nela, a última foto que tiraram de Pedro. Ele está na cama, cercado por toda a família, sorrindo. É uma foto desfocada tirada no celular de Beatriz. Mas a emoção é nítida. No verso da moldura, uma placa gravada. Coragem não é ausência de medo. É fazer o que é certo apesar dele. Obrigado por sua coragem. Família Silva Mendes. Marina sente lágrimas. Eu não posso aceitar isso. Roberto balança a cabeça. Sim, pode. Você faz parte dessa família agora. Você é a pessoa que tornou tudo possível. Meses depois, Marina está no mercado quando ouve alguém chamá-la. É Beatriz, agora com barriga de grávida. Marina, que coincidência. Elas conversam, se atualizam. Vou ter um menino, Beatriz diz tocando a barriga. E sabe qual nome escolhi? Marina balança a cabeça. Pedro Miguel. Em homenagem ao avô que conheci tarde demais, mas a tempo. Marina sorri, emocionada. Ele ia adorar saber. Beatriz concorda. Acho que ele sabe. De onde estiver, ele sabe. E talvez saiba. Porque a história de Pedro não terminou com sua morte. Ela se multiplicou. Virou lenda no hospital. Virou motivo de conversas em jantares de família. Virou razão para outras pessoas terem coragem de contar suas verdades. Marina recebe, meses depois do funeral, uma carta de uma paciente que teve alta. A carta diz: eu ouvi a história do Sr. Pedro e me deu coragem para contar à minha filha algo que guardei por 40 anos. Ela me perdoou e agora, finalmente, posso respirar. Obrigada por ter ajudado aquele homem. Você, sem saber, ajudou muitos outros. E é isso que ficou. Não apenas uma história de um segredo revelado, mas uma história sobre como a verdade, mesmo tardia, é melhor que a mentira confortável. Sobre como nunca é tarde para a coragem. Sobre como o amor, mesmo impossível, não desaparece. Apenas espera. E às vezes, se você tiver sorte, ele encontra um caminho de volta. Nem sempre da forma que imaginávamos, mas de uma forma que no final faz sentido. Talvez você esteja se perguntando se essa história é real. Se realmente é possível que um segredo de 70 anos se transforme em amor em 8 dias. E a verdade é que sim, é possível. Porque o tempo não importa tanto quanto pensamos. O que importa é a verdade. E a coragem de dizê-la. Pedro Silva poderia ter morrido em silêncio. Ninguém saberia. Clara já estava morta. O segredo morreria com ele. Mas ele escolheu diferente. Escolheu a coragem. E ao fazer isso, ele não apenas encontrou paz.
Ele deu a uma família inteira a chance de se conhecer, de se expandir, de se tornar completa de formas que não sabiam que era possível. Roberto ganhou um pai, Pedro ganhou uma família, e Marina aprendeu que às vezes quebrar as regras é a única maneira de fazer justiça. Não justiça legal, justiça humana. A justiça que vem de olhar para alguém e dizer: eu te vejo, eu te reconheço, você importa. E agora a pergunta para você: que verdade você está guardando? Que conversa você está adiando? Que pessoa? Você precisa olhar nos olhos e dizer algo que está entalado na garganta há tempo demais. Porque o tempo acaba. Para todos nós. E a diferença entre morrer em paz e morrer com peso é, às vezes, apenas a coragem de dizer o que precisa ser dito. Se essa história te tocou de alguma forma, comente aqui embaixo. Compartilhe sua história com outras pessoas. Porque quando compartilhamos nossas verdades, tornamos o mundo um pouco menos pesado para todos. E quem sabe, sua história seja exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para ter a própria coragem. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Porque toda semana trazemos histórias que tocam a alma, que fazem pensar, que nos lembram do que realmente importa nessa vida curta e preciosa. Até a próxima. E lembre-se, a verdade pode doer, mas mentira dói mais, sempre.